Salve, galera! Começando aí mais um episódio do nosso Pod Paz. Hoje a gente está aqui com a nossa querida professora de História, Jéssica, com o Léo, representando a Geografia, e com Luísa, nas Artes Plásticas, aí para a gente trocar uma ideia nessa reta final rumo ao Paz da UNB, né? E já começando, galera, a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo é: como é que vocês chegaram no Jovem Expressão? Bom, eu sou ceilandense, né? Na verdade, eu nasci em Minas, mas moro em Ceilândia há muitos anos e sou um apaixonado por essa cidade. E o Jovem de Expressão é das melhores coisas que a Ceilândia já fez para o Distrito Federal, né? Então, como egresso de escola pública, como uma pessoa que tem consciência da minha classe e do meu papel na luta de classes, eu achei que eu devia ir para o Jovem de Expressão para poder devolver um pouco para a comunidade o que a comunidade já me deu. Bem, eu comecei no Jorge Expressão a convite do Rodrigo. Uma coisa, a gente estava saindo do colégio que a gente trabalhava junto, e aí ele teve uma emergência com o professor de história, que ele não poderia cumprir o horário dele na noite. E aí ele me deu a proposta de dar um aulão. Aí eu falei, posso escolher o conteúdo? Posso. Aí eu escolhi ditadura militar, óbvio, porque é a área de atuação da minha monografia, né? A Memórias de Mulheres da Ditadura Militar. E aí eu parti a aula através da música do Geraldo Vandré, para não dizer que eu falei de flores. E aí foi assim que eu comecei e lá estou até hoje. Bom, a minha experiência no Jovem de Expressão é um pouquinho mais abreviada e reduzida daqui da Jéssica e do Léo. Eu participei de um processo seletivo no ano passado, então eu já estou aí cerca de um ano e meio, contribuindo com as aulas do PAS para as turmas de primeiro ano, segundo ano que vem a gente vai para o terceiro. E para mim é uma forma de retribuir, porque eu estudei na universidade pública. E eu acho que é um dever nosso, né? Enquanto docente, né? Enquanto uma categoria, você está vinculado com a comunidade, pensando a serviço da comunidade, estabelecer esse elo comunitário. Nossa, que massa, assim, ver as histórias, né? Cada um aqui é uma história diferente. Que bom que vocês estão aqui agora. E pensando mais no Paz agora, né? E a matéria que vocês lecionam aí nos nossos cursinhos e em sala de aula em outros colégios também. Como é que vocês enxergam o Paz? Como uma prova que realmente é uma seleção, é um concurso público, mas para além de ser uma prova, é um tipo de prova que agrega ao estudante e comunica com o conteúdo que vocês veem ali no ensino médio com a galera? Eu vejo muito educação assim, sou contra os modelos binários, mas a educação ela meio que é dividida ali em dois setores, né? Uma coisa é uma educação mais técnica, de você adquirir determinados conhecimentos que vão ser práticos ou não na sua vida. Outra coisa é a questão da socialização, da humanização, da formação para o trabalho, para a cidadania, né? E eu vejo que a prova do PAS ela consegue bem isso, assim, consegue associar as duas coisas, né? Você tem que ter um conteúdo, um conhecimento técnico das coisas, mas é importante que esse conteúdo, esse conhecimento técnico seja aplicado a situações reais do dia a dia que envolvem pessoas reais, com problemas reais, e onde muitas vezes você vai ser confrontado a apontar soluções, né? Então, acho que é uma prova bastante inteligente nesse sentido de aliar essas duas vertentes da educação, tanto a questão humanizante da educação, quanto a questão mais do saber técnico. Na área de história, a gente sempre fala de contextualizar os conteúdos, principalmente os mais longe da realidade do aluno. Então, PAIS 1 é o conteúdo de história mais longe da realidade dos alunos. E aí tem essa dificuldade deles de fazer a captura desse conteúdo tão longe da realidade dele e associar com problemas e a vivência do presente dele. Então, o PAIS, ele às vezes faz esse elo na estrutura da própria prova, quando ele parte de itens transdisciplinares. Então, eles dialogando com outras áreas de conhecimento e possibilitando o aluno enxergar para além daquela estrutura tão longe, que é o conteúdo do PAIS 1. Boa. No caso de artes visuais, é importante porque toda a nossa dinâmica social é atravessada por imagens, né? A gente está consumindo imagens, lendo imagens, interpretando imagens, desde a hora que a gente acorda, quando a gente pega o celular, a gente vê televisão, a gente vê uma revista, um livro didático, uma propaganda na rua. No entanto, a gente estabelece também uma dinâmica bastante contraditória porque somos, assim, analfabetos de imagens, né? A gente não consegue interpretar a imagem. Então, eu acho que a prova
de artes visuais, as questões, né, vinculadas à lista de artes visuais, para além dos aspectos conteudísticos e também até da contextualização histórica, que eu acho que nesse ponto há muito diálogo com a disciplina de história, possibilita essa leitura do mundo, né, a leitura da imagem. Nenhuma imagem é neutra, nenhuma imagem é ingênua, pelo contrário. A imagem carrega uma série de informações, de dados históricos. A imagem pode ser um regime de opressão, muitas vezes é. Então é importante que o aluno saiba interpretar uma imagem, ler uma imagem, sobretudo vincular essa imagem ao texto. Então, uma interpretação completa, não só do texto em si, mas da imagem. Muito bom, muito bom. É interessante pegar a fala da Luísa aqui de novo, né? Assim como em outros episódios né, dessa série que a gente está montando, de novo a questão da interpretação vem, né? Essa interpretação que é em questões de matemática, essa interpretação que é em questões de história, essa interpretação que é em questão da própria imagem, né, que é colocada ali. E, de novo, volta a pauta da interpretação, ou seja, isso é uma dica importante, é afinar essa leitura, né, em suas diversas plataformas, digamos assim, de ler esse mundo, né? Já diria até Paulo Freire, né? É importante você ler o mundo antes, aliás, ler o mundo antes de ler as palavras. Não é assim a frase, mas vai por esse rumo aí. E voltando para o conteúdo do PAS, né, queria que vocês destacassem nessas etapas, né, que a gente está falando do PAS de forma geral, mas em cada etapa que a história, que a geografia, que a artes plásticas está cobrando ali para esse aluno em cada etapa? É o conteúdo mais importante, talvez, que vocês acham assim, relevante do aluno focar. Cara, Pais 1 é mundo antigo, né? Mundo antigo, mundo medieval, que cai com certa relevância, e o período moderno na época da colonização, porque agrega a história do Brasil, né? Porque aí eu falo que eu não sou mãe de nada, né? A matriz está lá, o conteúdo é aquele, mas aí ela pode flutuar sobre os temas, né? Então, mundo antigo, mundo medieval e mundo moderno. Érico Roberval, que fala que é o auge das grandes tretas do mundo contemporâneo, é o século XX, e aí a pincelada do século XXI é a dialogar com opressões de gênero, de raça, de sexualidade, que dialoga com a realidade deles também. Muito bom. E aí, Léo? Bom, eu acho assim, no País 1 é uma questão muito de geografia, né? A gente fala sobre o espaço. Então, o País 1 é meio que entender as bases da conceituação espacial, né? O que que é espaço, o que que é lugar, o que que é território, o que que é paisagem. É meio o ser humano aprendendo a se mover no espaço e também entendendo que ele é um bicho dentro de um ecossistema. Então, se você está no espaço, você não está sozinho. Tem você, tem a plantinha, tem o sol, tem a água. Então, o Pais, ele vai, do Pais 1, ele vai querer muito essa questão da geografia física, que você compreenda o funcionamento desses fatores físicos da geografia, o funcionamento de um rio, o funcionamento do clima, o funcionamento de um vulcão. Mas geografia não é só sobre uma questão técnica, é também sobre uma questão humana, né? Nós, seres humanos, estamos nesse espaço, interagindo com esses fatores físicos, a gente tem que saber interagir com eles, né? Então, como que nós, seres humanos, utilizamos a água? Então, a gente estuda o rio, mas também estuda como o humano usa o rio. Para fazer energia, para comer, para transporte. Como que nós, seres humanos, utilizamos as florestas? Como que nós, seres humanos, utilizamos o nosso clima, né? Então, o País 1 é muito sobre isso, é você no mundo, como que você interage com o mundo e os objetos que estão dentro desse mundo, né? O País 2, ele já vai querer que você entenda um pouco mais de economia. Nós, seres humanos, interagindo com esse mundo, nós consumimos determinados recursos desse mundo. Esses recursos, eles vêm de determinados lugares, às vezes esses lugares estão em determinados contextos. Por exemplo, eu preciso de um recurso que é trigo. O país que mais produz trigo no mundo é a Rússia, mas a Rússia está em guerra. Então, ali já tem um contexto que você vai ter que entender. Como que a gente vai conseguir um recurso numa situação de guerra,
né? Ou então, eu preciso de um recurso, o mundo inteiro precisa, que é o tal do petróleo. Só que o petróleo é um recurso que não se renova. Então, quando esse petróleo acabar, o que é que a gente vai fazer? Né? Então, o País 2 ele é muito sobre economia nesse sentido, como que nós, seres humanos, interagimos com o espaço, consumimos os recursos desse espaço. E aí, quando a gente consome esses recursos, duas questões vão ser abordadas, né? Que é o contexto em que a gente vai encontrar esses recursos, se esses recursos são renováveis, se não são renováveis, se eles são abundantes, se não são abundantes, se eles são monopolizados por alguém, se não são monopolizados por alguém. Além desses contextos, também vai ter a questão do uso sustentável desses recursos, né? Então, assim, eu vou usar, mas assim, qual vai ser o impacto que isso vai ficar para a natureza? Se eu consumir essa água aqui, ela vai acabar de uma vez ou ainda vai ter para a próxima pessoa que vier beber a água, né? Já no País 3, exige que você compreenda um pouco mais do jogo de interesses que está relacionado ao espaço, né? O espaço é um recurso, dentro dele tem recursos, os seres humanos têm determinados interesses e vai rolar um jogo de interesses. Esse jogo de interesses vai se traduzir muito na geopolítica, né? É daí que a gente entra naquele debate de Guerra Fria, que a história entra muito. Comunistas, capitalistas. Não é sobre isso, né? É uma disputa de poder. Ok? Então não tem bonzinhos nem malzinhos. Essas pessoas estão disputando recursos, seja o próprio espaço enquanto recurso, ou seja os recursos que o espaço contém, né? Então nós, na geografia, a gente não pode ficar se ligando a essa ideia de existem os bons ou existem os maus. Existem os contextos geográficos e existem os interesses humanos, né? Então, País 1 descobriu o espaço e a geografia física. País 2, economia, tá? Você que gosta muito de debater economia, lembre-se que você aprende mais isso na aula de geografia, tá bem? E País 3 é isso, jogo de interesses. Bom, Em artes visuais, eu acho que a estrutura temporal é muito parecida com a da história, né? As obras do País 1 até o País 3, elas estão inseridas num arco temporal aí de aproximadamente 5 milênios, assim. Então, começa com o Egito Antigo e finaliza no País 3 com experiências de performance, de instalação, obras que lidam com a dimensão espacial, produzidas ali a partir dos anos 60 e 70 do século XX. É uma estrutura bastante convencional, né? Porque tem um arco cronológico linear que começa com o Egito Antigo e finaliza com arte contemporânea. Isso não quer dizer que é uma leitura evolutiva, no sentido de que a arte egípcia é inferior e a arte contemporânea seria melhor e mais desenvolvida. Nesse sentido, é importante que os estudantes eles levem em consideração sempre a conjuntura em que as obras são elaboradas, seja uma obra de técnicas tradicionais, como pintura, escultura, desenho, ou uma pirâmide, né, que seria, no caso das pirâmides astecas, egípcias. Então, assim, País 1, basicamente, é antiguidade clássica, né, Egito Antigo, Grécia, Roma, depois passa ali na Idade Média, e finaliza com obras do Renascimento, do Barroco na Idade Moderna, né? São datações que os historiadores criam, né? Assim, para agregar e abrigar obras que têm algum tipo de denominador comum. Já a estrutura cronológica do País 2 é uma estrutura que inicia no Barroco e finaliza ali em meados do século XIX, né? Quando os historiadores da arte localizam que seria o nascimento da arte moderna, e o País 3 abarca basicamente obras das vanguardas modernas, né, sobretudo da Europa, cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, e depois o início do que os historiadores chamam de arte contemporânea, quando há uma abertura para práticas mais experimentais, uma ruptura com essas técnicas e linguagens tradicionais das artes visuais, como pintura e escultura, e eles passam a experimentar a dimensão espacial, eles saem do museu para experimentar a cidade, então intervenções urbanas, performances, videoarte. Então, mais do que saber sobre uma obra específica ou decorar um dado biográfico de um artista, é fundamental que o estudante ele saiba o contexto
e a conjuntura em que essa obra foi realizada. Porque se ele souber, se ele tiver uma compreensão mais aprofundada desse contexto, ele consegue interpretar melhor a obra. Então, essas são algumas das sugestões e, basicamente, é uma leitura bem resumida do que cada etapa exige do aluno em artes visuais. Cara, muito bom, né? Você vê aí que cada um é um blocozão de coisas, ainda tem mais coisas aí que eu acho que vocês não falaram também, para poder ficar bem resumido, mas a pergunta que eu lanço agora, e aí, onde que artes, onde que história e onde que geografia se tocam aí no país? Quais obras Ai, vocês vários. destacariam? E aí, onde que vocês fazem um trio, Parada Dura e vão lá? Como eles se encontram? Eu acho que a educação brasileira, na sua gestão, é pensada a partir da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade, né? A prova do PAS é uma prova bastante interdisciplinar, bastante transdisciplinar. Nós, da geografia, nos envolvemos com quase todas as disciplinas. História, artes, demais, mas também a biologia, a matemática, a química, assim como eu acho que é geral para todas as disciplinas. A prova do PAS, acho que entre nós é ponto pacífico, que é uma prova bastante interdisciplinar, né? O que a torna muito inteligente também. E a geografia tem muito disso. Olha, ao longo das histórias de provas do PAS, eu já vi geografia se comunicar com literatura através do Grande Sertão Veredas, do Graciliano Ramos. Já vi se comunicar com as artes, principalmente através dessa ideia de mundo do norte, mundo do sul, né? O sul global, produção artística em países ricos, produção artística em países pobres, né? A representatividade que isso tem. Com a história, a gente nem precisa dizer, né? A gente É não um sabe, casamento a perfeito. gente não sabe muito bem dizer onde que um começa e o outro É termina, assim que é bom. e não tem, né? Então, com a história a gente está sempre aí. É impossível você querer entender o contexto geopolítico de alguma coisa. É impossível você querer entender o contexto geopolítico de alguma coisa se você não entende a história daquela coisa, né? Por exemplo, agora a gente vê aí um conflito que nunca morreu, que é o tal da Palestina com Israel, e aí o povo querer debater isso, sem entender que esse processo é um processo quase milenar, né? E que tem muita história por aí, não dá pra você querer meter o dedo no assunto e resolver ele hoje, pensando só as informações de hoje, Sim. né? Entre outras situações, assim, a biologia muito envolvido com vegetação, com a matemática vai aparecer cartografia, entre outros assuntos. História, a história não existe sem o humano, né? O tempo histórico é datado desde o surgimento dos primeiros hominídeos. A gente tem o tempo geológico, que é o tempo do planeta, que é outro rolê, mas assim, a história ela dialoga com tudo. Não tem como. Assim, inclusive até para o aluno entender os contextos, contextualizar obras de arte, questões geopolíticas, para ele não se perder nas entremanhas da ideologia, das imagens aí de opressão que às vezes as mídias aparecem sobre determinados contextos e ele tem que saber interpretar. Então, a história, ela dialoga com tudo. Então, o que eu acho muito interessante da prova do PAS é, às vezes eu pego os itens e trabalho ele em sala de aula com os meninos, eu fico assim, isso aqui é tão geografia, será que é geografia? Porque você não sabe, porque o casamento é tão perfeito que, vou tacar aqui porque eu acho que é história. E aí, às vezes, é sociologia, é filosofia, porque abraça e dialoga. Então, isso é perfeito. O conhecimento, ele não é dividido em caixinhas. A gente vive falando isso entre nós, ele é uma rede. Né, é um diagrama, né, que está toda hora em movimento e dialogando entre si. E é isso que torna a riqueza das aulas interdisciplinares, os debates, esses momentos de podcasts que a gente faz para construir uma linha de pensamento útil, né, e que faça esses meninos entenderem o contexto para além das nossas caixinhas. E uma leitura fechada, monolítica de um objeto artístico tem de ser uma leitura míope, uma leitura bastante reduzida, porque eu acho que também muito ancorada numa ideia romântica do artista como um gênio apartado da sociedade e incompreendido. E o objeto artístico ele é feito dentro de um contexto político, histórico. O artista ele atua na sociedade, ele está em diálogo com a sociedade e modifica a sociedade. Então,
há várias leituras possíveis, por exemplo, de uma obra em que você pode interpretar do ponto de vista histórico, geográfico, estético, artístico, matemático. Então, isso que o Léo falou que já é ponto pacífico, né? A gente já sabe, já debate muito sobre a interdisciplinaridade, que é o cruzamento de campos do conhecimento distintos, né? E um contribuindo para o outro. Então, a gente tem que tornar a nossa leitura complexa e por isso, mais uma vez, eu reforço a interpretação. Uma obra, ela deve ser interpretada dentro da sua complexidade. Então, prestar atenção no título, prestar atenção na data em que essa obra foi feita, prestar atenção na técnica. Por exemplo, a data em que a obra foi feita diz muito sobre o contexto histórico. Então, sei lá, uma obra feita na Idade Média, né, a Catedral de Reims, do primeiro ano que está na lista de artes visuais. Você tem que entender, por exemplo, a catedral foi feita no século XIII. Qual que é o contexto histórico do século XIII? Idade Média. Então, quais são as características da Idade Média? Então, a partir de um dado, de uma data, você consegue fazer uma leitura mais abrangente, com, né, mais pormenorizada de uma obra. Então, é possível, por exemplo, geografia, né? No País 2 tem uma igreja de Ouro Preto que foi projetada pelo Antônio Francisco Lisboa, que ficou conhecido como Aleijadinho. Então pode cair um mapa, uma cartografia da região de Minas Gerais, com dados sobre rocha, dados de geologia, e uma obra que foi concebida no Brasil colônia, no período o período, acho que, né, auge da escravidão, quando descobrem o ouro. Então, assim, a obra ela não está apartada da sociedade, pelo contrário, ela é fruto dessa sociedade e responde às demandas dessa sociedade. Cara, muito bom, muito bom. O conhecimento não está em caixinhas, de fato, né? E aí eu fico pensando, uma experiência que a gente está tendo circulando ao longe aqui no DF, né, por várias escolas que nós temos aqui, é que o estudo para o PAS, a preparação para o PAS, às vezes é bem individual. Individual no sentido que o aluno e a aluna, às vezes, não tem um apoio necessário, porque a escola está tão sobrecarregada de tantas demandas que, às vezes, o PAS não tem aquela dedicação que deveria ter. E aí eu acho interessante, né, pegando o que vocês falaram, de tentar entender que quando você está estudando história, você está estudando geografia, arte, você está estudando matemática, e uma coisa que eu faço muito com os meus alunos de sociologia é falar sobre faz uma linha do tempo, né? Tenta encaixar isso que eu estou falando aqui, velho, numa linha do tempo. E aí eu acho que hoje, pensando bem, é legal você tentar encaixar as outras matérias, que quando você vê que tem um contexto e tem uma interligação ali, fica bem mais nítido, assim, que, velho, não está em caixinha e fica mais leve, talvez, o processo de estudo. Talvez uma dica que eu possa dar. Aproveitando que vocês estão aqui, a gente vai passar um áudio aí agora de uma das nossas alunas, né, a Wislane, a aluna do PAIS 1, que está com uma duvidazinha aí legal para a gente tirar aqui agora. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Islane, eu sou da turma 2 do País 1 e minha dúvida é em geografia. Eu tenho muita dúvida em elementos cartográficos, imagéticos, textuais, estatísticos de um mapa. Tipo assim, título, legenda, escala cartográfica, mais ainda, porque se torna um pouco indecifrável para mim quando eu vou pegando as questões do mapa. E eu acabo que confundo às vezes. Então, tipo, tem alguma dica para isso não acontecer? Bom, Slaine, eu acho que a primeira dica é a gente se adonar dos conceitos, né? Geografia é uma ciência, então ela tem determinadas palavrinhas que ela usa com determinados significados e a gente tem que saber o que eles significam. Então, assim, eu não. Não é porque eu sou professor de geografia, não. Mas eu não acho que seja um tema complicado, desde que você saiba o que os conceitos significam, né? Qual que é o conceito de escala? Escala é um número que eu uso para estabelecer uma proporção entre o real e aquilo que eu desenhei no papel, aquele mapa que eu desenhei no papel, né? Então, eu preciso ter noção desse conceito de escala. Eu preciso ter noção das funções do mapa. O mapa serve para localizar, representar e orientar. Em geral, quando a gente faz esse trabalho, a gente no Fundamental 2 faz um trabalho entre o sexto e o sétimo ano de letramento cartográfico com os estudantes. Ou pelo menos deveríamos fazer, né? Para a prova do PAS, assim, tão em cima, eu diria que
tem que estudar o que são esses conceitos, o que que é uma escala, o que que é uma legenda. Não é tão difícil de entender, tá? Na maioria das vezes eles são autoexplicativos. A sua prova do PAS, ela não é uma prova que tende a cobrar cartografia com tanta profundidade, tá bom? É bem difícil, na verdade, cobrar cartografia com tanta profundidade. É, é mais que você saiba reconhecer mapas mesmo, tá bom? Então é importante que você, por exemplo, saiba reconhecer o mapa do Brasil. Então, se você puder entrar na internet, às vezes imprimir um mapa, colorir ele, saber diferenciar as regiões, o que que é um Nordeste, o que que é um Norte, o que que é um Sul, saber encontrar o Brasil em relação ao mapa mundi, qual que é o seu continente, qual que é a região do seu continente, qual que é a posição dos outros continentes em relação a nós, tá? No PAES 1, a cartografia ela é mais cobrada no sentido de posicionamento, localização, tá bem? No PAES 2 é que vai entrar um pouco mais de orientação, distância, porque como entra um pouco dos debates de economia, vai entrar a questão dos transportes, da comunicação, da globalização. Então a cartografia ela vai ser usada nesse sentido, da gente medir distâncias entre Brasil e China, ou então as dificuldades que é você fazer exportação num mundo tão grande, por que desenvolvemos sistemas de transporte, como que esses sistemas de transporte atuam, que um sistema de navegação vai funcionar diferente de um sistema rodoviário, e a cartografia vai se envolver um pouco com isso, tá? Mas assim, o letramento cartográfico é muito importante para todos nós, nós temos que ir atrás dessa conceituação, mas lembrar que a sua prova não é uma prova que se aprofunde tanto em cartografia, tá? Ela pede mais é que você consiga entender as funções do mapa e esses conceitos básicos. Cara, muito bom mesmo. Sei ouvir você falando, né, Léo, essa questão de imprimir o mapa, colorir, parece algo trivial, parece algo, né, até às vezes bestinha, e é um processo de aprendizagem ali no ensino fundamental, mas me lembrou um pouco Bell Hooks, quando ela está falando ali da experiência dela como professora e educadora, a importância da educação ser algo realmente que abrace, ser algo que ali o aluno se sinta à vontade, seja de certa forma, nem, não sei se a palavra é divertido, mas que faça sentido, algo leve. E aí talvez uma das técnicas possíveis, né, para vocês utilizarem aí no processo de estudo é pensar nisso, né, tira aquela plataforma ali que está escrita e bota em outras plataformas, faz um colore, faz figuras e pensa Diagrama. um diagrama, né, um mapa mental e outras tantas técnicas que a gente pode utilizar usando cores, um lápis de desenhar, não só para a questão dos mapas, né? O letramento cartográfico a gente faz ele muito em etapas, né? Primeiro, uma etapa mais próxima do aluno, então, costumeiramente, a gente costuma pedir uma planta da casa. Muitas vezes você pode não saber, mas o desenho da sua casa, a planta da sua casa já é um mapa, né? A gente tem que ter essa noção, tanto dos pequenos espaços e espaços de vivência do cotidiano, quanto dos maiores espaços. Quando a gente tem mais tempo e uma possibilidade de trabalho mais efetivo com os alunos, a gente vai construindo esse letramento cartográfico. E como a gente está trabalhando com imagem, então a gente bota mesmo o aluno para fazer imagem. Você vai desenhar mesmo a planta da sua casa, você vai mesmo pintar o mapa, porque você olhou para o mapa, é uma coisa, óbvio que você vai ter um nível de apreensão, de cognição dele. Quando você pinta o mapa, o nível de apreensão de cognição é outro. É o fazer aprender. Em história, você vê, né? O casamento é tão intenso que uma das práticas minhas em sala de aula, no primeiro ano e no sexto ano, é fazer eles fazerem mapa. Porque é a etapa das séries que eles estão vendo no mundo antigo. E no mundo antigo, a representação cartográfica era diversa. Porque eles usavam mecanismos de padrão múltiplos. A mitologia deles. Tem povo que achava que a Terra era plana. Então, isso vai repercutir na imagem que eles criam do próprio mundo, né? E aí eu pego imagens, né, históricas, mapas do período das expansões marítimas e mostrando a construção do que a gente entende como mapa moderno, dentro de uma estrutura de escala, legendas, que são típicas da construção de um mapa, para eles entender que mapa é uma construção histórica. E até por ser uma construção histórica, ele tem a ação do homem. Então, o norte, por que o norte é o norte? O sul, por que o sul é o sul? Aí você começa a questionar, né? E aí você entra descolonizando, né, padrões criados não só na língua, mas também na construção de imagens.
Boa, e por falar em imagem, leitura de imagem, e aí artes visuais, e esses mapas são só imagens? São imagens, inclusive são mais do que imagens, né? São imagens altamente complexas. Há muitos artistas contemporâneos e modernos que se apropriam da linguagem técnica cartográfica para ou distorcer ou para fazer um tipo de reflexão crítica. A Jéssica falou dos artistas do norte, do sul, né? E eu penso aqui muito numa referência de um mapa muito simbólico para nós latino-americanos, que é o mapa invertido do Torres Garcia, que é um artista uruguaio Perfeito. das vanguardas modernas latino-americanas. E quando ele faz essa inversão, por que ele bota um mapa da América Latina de cabeça para baixo e ele fala: nosso norte é o sul, justamente para exaltar os saberes, as produções, os modos de vida advindos da periferia ou do sul global, né, que é a categoria que hoje a gente utiliza, ou sei lá, artistas conceituais dos anos 70, em períodos de ditadura, Sim. que se apropriavam de inúmeros mapas, distorciam esses mapas para refletir sobre o território latino-americano, para refletir sobre regimes de opressão, porque o mapa, além de ser um elemento técnico, ele é um instrumento de poder. Sim. Ele é um instrumento para oprimir povos, para você invadir áreas, né? Diluir fronteiras. Então, as artes plásticas também se apropriam do mapa, de todo esse repertório, desse legado cartográfico, trazendo distorções, né? E distorcendo realidades, propondo outras realidades possíveis para fazer uma crítica social, política, cultural, estética e para exaltar produções, modos de vida advindos da periferia do capitalismo, né? Que a gente chama de sul global, América Latina, África, Ásia, enfim, populações fora do crivo ocidental. Tem uma coisa interessante que Léo deve saber mais, que é um conhecimento muito técnico da geografia, que as projeções, elas são múltiplas. A gente tem uma ideia que o mapa é daquele jeito e é assim, mas tem vários tipos de projeções. E aí é engraçado que as primeiras divulgações de projeções nesse padrão universalizado, de construções de mapa partindo de dados construídos de convenções internacionais, coloca a Europa como maior do que a África. Por que será? Né? Não é uma questão espaço geográfico, é uma questão de poder. Então, aí entra você interpretar o mapa para além daquilo que é visto, né? É o entrelinha, né? Você analisar o discurso além do que é visto, né? O silenciado. Por que que a África foi diminuída? E aí você vê outras projeções mostrando outro tipo de tamanho para o continente. Então isso é interessante, porque aí mostra que o conhecimento, né, a construção de conhecimento é uma relação de poder, né? A todo momento a gente está buscando narrativas contra-hegemônicas. Então é isso que vale a pena os meninos entenderem para ter um repertório linguístico e cultural diverso. Esse mapa mundi que a gente tem, que a Jéssica está comentando, ele é uma imagem para comunicar com o mundo todo, né? Todos nós somos seres humanos no mesmo mundo, apesar de estarmos em países diferentes, realidades econômicas, políticas diferentes e culturais também. Mas o mundo inteiro vai ter que se comunicar a partir da sua imagem, a imagem de que mundo estamos. E o mapa mundi é isso. A grande dificuldade para a cartografia, no caso do mapa mundi, é que o planeta, ele, apesar de chamar planeta, não é plano, ele é meio oval, meio É esférico. bom É saber. aquela coisa que é importante ressaltar, né? O Pelo amor de óbvio, às vezes, não é tão óbvio para algumas pessoas. Ele é meio oval, meio esférico. Aí essa coisa meio oval, meio esférica, você vai abrir e colocar numa folha que é plana, que é 2D. Você vai pegar uma imagem 3D e colocar num 2D. Isso necessariamente vai gerar distorções, principalmente nas áreas próximas aos polos, porque o Equador ele é mais gordinho, né? Ele é mais projetado para fora da imagem. Então as coisas na linha do Equador são menos distorcidas. E os polos, eles são encurvados, né? Eles vão perdendo em ângulo. Quando você abre esse ângulo no plano, você vai ter distorção do que está no polo norte e do que está no polo sul. Propositadamente, botar a Europa no centro do mapa. Você pega o mapa mundi, a imagem que a gente tem é uma Europa no centro a norte, uma África abaixo, uma América Latina ao lado da África.
Mas o planeta é uma esfera, eu poderia ter começado e colocado no centro do planeta qualquer continente que eu quisesse. Ou continente nenhum, podia ter colocado um oceano no centro do planeta. Mas, né, esses primeiros mapas, esses mapas que acabaram se tornando os mapas usuais, vêm dos primeiros mapas projetados, que eram projetados por colonizadores. E aí eles tinham seus interesses, né? E vão traduzir esses interesses nas suas ferramentas de conquista. O mapa mundi foi uma ferramenta de conquista colonial. Uhum. Muito bom, muito bom. A gente falou de várias coisas aqui hoje, né? Desde escala, que é matemática, também, né? Leitura, interpretação. E nesse momento que a gente já está caminhando para o final, queria perguntar, uma pergunta mais individual. Qual das obras do Paes, né? A gente sabe que as obras do Paes são importantíssimas para quem realmente quer tirar nota boa, ter uma boa leitura das obras, né? Nas suas diversas plataformas de vídeo, seja vídeo, seja livro, seja texto. Mas eu pergunto para vocês, qual a obra do Paes que vocês mais gostam assim de utilizar, ou que vocês mais se identificam talvez, e que gera mais discussão em sala de aula? Posso começar? Bom, eu gosto muito de trabalhar com as obras do Paes 3, que são as obras mais próximas, né, da nossa realidade, vanguardas modernas, mas, sobretudo, obras que são localizadas no que os historiadores de arte chamam de arte contemporânea. Eu gosto especificamente de um trabalho que não é pintura, não é escultura, não é desenho, ele é uma proposição, que é uma trouxa ensanguentada, com sangue, com terra, com lixo, com unha, com ossos, feita por um artista luz brasileiro que é o Arthur Barro, no período de ditadura militar, que era um período onde as pessoas andavam pelas ruas e costumavam se deparar com corpos desovados, né? Enfim, muita morte realizada por esquadrões da morte, enfim. Então, é uma obra que está lidando com a precariedade, está lidando com a ruptura com linguagens tradicionais e convencionais. É uma obra que tensiona o sistema e o mercado artístico, porque nos anos 70 ninguém ia comprar esse tipo de obra, uma obra efêmera, uma obra que tem um tempo reduzido, né? O tempo dela é a ação que o artista projeta aquelas trouxas ensanguentadas na beira de um rio, em Belo Horizonte. É uma obra que tem um contexto histórico muito bem definido, que é uma obra realizada após a implantação do AI-5, né, que é o período mais violento da ditadura, que tem a sistematização da tortura pelo Estado, a perseguição. Então, assim, não tem como falar de beleza ou de atributos tradicionais de uma obra de arte numa realidade extremamente violenta, opressora, e que o artista tem a sua capacidade de criação cerceada, limitada, ou seja, uma atmosfera de um terrorismo de Estado. Então, é uma obra que a gente consegue trabalhar sistema de arte, mercado, especificidades da arte moderna, ditadura, contexto brasileiro, e é uma obra que tem uma relação direta com a nossa realidade até os dias de hoje. Então, certamente é a obra que eu mais gosto de trabalhar. Muito bom, Luísa. Eu ou você? Pode ficar à vontade. Tem uma palestra de uma escritora nigeriana, que é a Chimamanda Adichie, que ela tá no Paes 1. Só que eu uso do 6º ao 3º ano, porque eu sou dessas. Porque conversa com tudo. Sim. E você pode tratar, fazer práticas pedagógicas diversas. Tipo, 6º ano, eu peço para eles construir uma narrativa, antes de apresentar a palestra. Constrói uma estrutura de narrativa, não é a narrativa em si. Constrói um personagem, constrói um ambiente, pode ser baseado em fatos reais, pode ser fantasia. E fala para mim as características dos personagens. Como é que esse personagem é? É animal? Não é? Qual é a cor? Justamente para tratar dos assuntos das desigualdades raciais, tendo em vista que a maioria dos meus alunos e a maioria da sociedade brasileira é racializada, é negra. Então, no 6º ano, eu trabalho com sons de narrativa. Aí depois eu taco a palestra da Chimamanda Adichie, os perigos da história única, para ampliar o horizonte deles de entendimento do mundo. E aí eu vou trabalhando conforme o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Então, eu parto do 6º ano dessa premissa, e aí no ensino médio eu uso para debater as questões raciais, né? Já abre um debate mais amplo, eles trazem, sei lá, da própria casa deles, instrumentos artísticos ou aquilo que eles entendem que sejam significativos que remetem às questões raciais do país. E aí a gente faz uma produção de texto. Eu sempre prezo por isso, porque a gente está num mundo
digital e as pessoas perdem a beleza da escrita. Então, eu sou meio arcaica nesse sentido e o caderno de história, tipo assim, tem que ter o caderno de história, não é a matéria, é o caderno. Porque eu quero que você escreva. Porque a gente tem uma defasagem pós-pandemia gravíssima e a gente tem mecanismos digitais, nada contra, que faz o menino não digitar tudo, ele complementa. Então, ele perde muito da prática da escrita. Então, tudo que eu puder fazer, produção textual em cima de conteúdos de história, eu faço. Então, a Chimamadish, a palestra dela, ela é muito boa para você tratar do sexto ao terceiro ano. Apesar de ser uma obra do Paizum, eu uso em todas as áreas e séries que atuo. Bom, eu não me lembro de uma obra do Paz que não tivesse sido interessante. Trabalho com Paz há muito tempo e não me lembro disso. Para mim, todas as obras foram interessantes, foram úteis, foram educativas. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre as obras é porque, assim, como elas trazem um teor muito crítico com relação a determinadas situações sociais, muitas vezes algumas pessoas interpretam que essas obras seriam uma espécie de panfletagem política de determinadas ideologias e etc. Acho que é importante a gente entender que essas obras elas são indicadas com base em documentos legais, na Base Nacional Comum Curricular, que é uma coisa que todas as escolas têm que seguir, nos parâmetros curriculares nacionais das diversas séries, tá? Existem parâmetros para a gente montar os currículos escolares. E essas obras estão diretamente ligadas a esses parâmetros. Tá bem? Então, assim, não é uma coisa que a universidade traz porque a universidade está querendo implantar ideias na cabeça das pessoas. Essas coisas existem. As obras todas vão trazer esses debates relacionados à desigualdade de gênero, à desigualdade racial, à questão da colonialidade, à desigualdade social, né? A coisa da discriminação aos pobres, até situações de etarismo, que é discriminação às pessoas mais velhas, o capacitismo, discriminação a pessoas com deficiência, a questão dos indígenas. Então, assim, isso está dentro de parâmetros curriculares nacionais, isso está dentro de uma base nacional comum curricular. A universidade observou esses parâmetros e essa base, chamou determinados profissionais para que eles sugerissem essas obras foram pensadas e selecionadas. Aí, para quem não acredita nessas teses, não acredita que o machismo exista, não acredita que o racismo exista, não acredita que a homofobia exista, a concorrência agradece. Porque, enfim, existe, é abordado, é uma realidade, a legislação exige que isso seja ensinado na escola, e as obras do pai são muito bem selecionadas para debater esses assuntos. Eu poderia destacar qualquer uma do Paz atual, assim, mas pensando nas obras todas como um geral, estudem indígenas brasileiros, porque tem várias obras sobre os indígenas nos 3 anos, tanto no Paz 1, quanto no 2, quanto no 3. Estudem mulher na sociedade, tá? Vai ter aí o filme da Débora Diniz, acho que é a única obra que eu quero falar mais diretamente, que é A Margem do Corpo. Assistam esse filme. Se você não vai fazer o Paz, assista esse filme por uma questão de educação, de autoeducação. É, E também destacaria aí as questões relativas ao meio ambiente, tá? A gente está num momento de aquecimento global, a pauta dos indígenas ligada aos territórios indígenas tem muito a ver com sustentabilidade e meio ambiente. E tem muitas obras sobre o meio ambiente, tá? O discurso da Chai Suruí, o debate lá da Serra da Canastra em Minas Gerais, tem um vídeo sobre um patinho que vive na Serra da Canastra e tal. O próprio telescópio James Webb, que ele serve, inclusive, para a gente poder debater essa questão, o início da Terra e o fim da Terra, né? Quando a gente fala de cataclismo ambiental, a gente está falando um pouco de um apocalipse, né? Então, vejam tudo, são todas boas. Muito bom. Você vê que o Paz, ele não tá alheio ao grande processo nacional que é o Enem. Olha só o tema da redação, que é o tema da minha dissertação. Eu quase chorei. Eu quis fazer esse Enem, porque eu falei, meu Deus, é o meu tema de dissertação. Nessa eu tirava 1000, né? Essa porque aqui eu fiz, eu tirei 700. Mas é isso, a universidade ela não está alheia à sociedade. Então ela está projetando não só a formação intelectual, mas a formação cidadã. Aqueles futuros jovens que estão dispostos e preparados a lidar com os desafios da sociedade brasileira no século XXI. E tem que lidar com esses problemas. Não é, eu não quero.
é respeitar e saber lidar. Senão tem constituições, tem a legislação provendo aí os direitos para isso acontecer. Muito bom, muito bom. E destacar isso, né, que a formação, o debate que o país traz vai para além, como vocês falaram, da própria prova. É uma formação cidadã crítica e é como o Léo falou, é necessário. A gente vive num país racista, a gente vive num país xenofóbico, a gente vive num país que, velho, tem várias coisas estruturais que devem ser debatidas. E você que quer passar no curso como Relações Internacionais, Ciências Sociais, quer ser professor, quer ser um diplomata, você vai ter que passar por essas leituras. Até pessoas que trabalham na área da saúde, né? Pela humanização do sistema de saúde. Também, qualquer área. Justamente. Eu acho que assim, é aquilo que a gente vive dizendo, conhecimento não é caixinha, as profissões também não. Porque a gente tem que entender que, por mais que muitas profissões elas não lidam diretamente com o público, com os seres humanos, e no caso a gente lida com seres humanos em formação, então, assim, várias etapas de desenvolvimento cognitivo que você tem que lidar e tem que adaptar o seu conteúdo, a gente tem que ter mudanças, reflexões e síntese de conteúdo muito mais rápido que um cara que é da neurociência e tá numa sala sei lá, de cirurgia, tendo que ter uma decisão ali para salvar a pessoa. A gente faz isso na educação 24 horas. A gente respira esse aí porque a gente quer a mudança. E isso, infelizmente, nem todos os profissionais nas suas múltiplas áreas querem isso, né? O padrão que a gente vive no mundo hoje, ele está levando a mudança climática. Isso não é uma ficção, seres humanos, isso é um fato histórico. A gente está passando por uma grande mudança climática. E isso não vai só atingir nós enquanto espécie hoje, mas futuras gerações. Então a gente tem que agir agora. Então existem emergências que são assim. A gente tem que agir, a gente tem que mudar esse meio de produção, porque não tá dando certo esse discurso de capitalismo sustentável. Isso aí é uma máscara, porque nunca deixou de ter a exploração da classe, nunca deixou de ter a exploração do meio ambiente, nunca deixou de bater e de matar comunidades nativas, tradicionais, seja elas no Brasil ou no mundo afora. Isso aí é uma prática, porque o modo de produção atual, ele quer o quê? O lucro. E aí acontece que o mundo não está aguentando mais, né? Então, até isso, até essas mudanças acontecerem e atingir esses profissionais, a gente tem que fazer a nossa parte, martelar e dizer, ó, a gente tem que mudar enquanto ainda há tempo da mudança. Aí, aproveitando que a Jéssica falou, essas mudanças vão chegar. A gente vai trabalhar, por exemplo, sociologia, o conceito de racismo ambiental, que vai conectar também com geografia, com história, com artes. E começa assim, chega... Tem um poema do Bertolt Brecht que é bem interessante. Primeiro levaram... Eu não vou lembrar aqui agora, mas é que é isso, né? Primeiro vão-se as pessoas mais pobres, as pessoas negras, as mulheres, mas em algum momento vai chegar, essa dívida vai chegar em quem está em posições mais altas. Então é bom a gente ter essa visão. Por mais que a gente esteja falando de paz, a gente está falando de um contexto histórico específico que é o nosso. E aí também o contexto dos nossos filhos e nossos netos, né? Para quem quer ter filho e para quem quer ter netos, mas de uma civilização e de uma sociedade que tem toda a possibilidade de mudar e de transformar, né, uma outra história, talvez, uma outra... Eu acho que assim, né? Eu tô falando, eu vou falar. O que que acontece? O sistema atual, ele não trabalha muita empatia, né? E aí a gente, como profissionais na educação, a gente trabalha empatia 24 horas. A gente tem alunos diversos, a gente tem alunos com laudos que não têm laudos, e a gente lida com o universo em cada sala de aula, né? Então, assim, tem um texto da Audre Lorde, que é uma feminista negra, que ele sempre bate na minha cabeça quando eu tô exausta em sala de aula, é isso que vem e me dá gás para seguir em diante, que é não há hierarquia de opressão. Que ela fala assim, eu não preciso sofrer essa opressão de gênero, de raça, de orientação sexual, de classe, mas eu preciso ter empatia com quem sofre. Porque é eu me colocar no lugar do outro e fazer o que eu posso fazer do meu lugar, a mudança acontecer. Porque o racismo ele não trata só das pessoas negras.
O machismo não trata só das mulheres, a gente tem que reeducar nossos meninos, a gente tem que entender, nós brancos, o nosso lugar de atuação e de desconstrução do racismo estrutural. A mesma coisa heterossexuais, o que eles podem fazer para combater a normatividade que vem destruindo pessoas homoafetivas que querem viver. Então, assim, é você ter empatia. Se o mundo tivesse um pouco mais de empatia, talvez a gente não estaria vivendo situações gritantes que estamos vivendo hoje. Justamente, bota gritantes. Galera, a gente chega ao final, né, dessa série, né? Chegamos aqui ao final dessa série de discussões. Agradecer imensamente aí a Jéssica, professora de História, Léo, professor de Obrigado. Geografia, e Luísa, professora de Artes Eu que Visuais. E vamos nessa. Espero que vocês tenham uma boa prova aí, tá bom? Desejo uma boa nota, mas mais do que isso, espero que o podcast tenha ajudado vocês nesse processo. E vamos nos vendo aí, quem sabe, ano que vem, tá bom? Obrigadão demais à equipe que ajudou a gente aí, né? Em nome de Diego, Alisson, Henrique, a menina ainda não... Estamos devendo um almoço para Liz, vocês. né? E agradecer, né, a quem topou essa ideia, Jovem de Expressão tocando aqui, o Instituto CNP Brasil, e seguimos juntos aí, tá bom? Construindo, né, e falando sobre a nossa realidade. Obrigadão demais. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo. Até mais. Boa prova. Boa prova, pessoal.